Olá, lindos e lindas. Ah, não, você não fez isso. Fofos de daqui, Jesus. Sai daqui, parceria. Sai daqui, aqui não, pai. O Aqui cara não. que mandou isso aqui, irmão, merece apanhar de gato morto. Calma aí. Merece apanhar de gato morto Calma aí, esse não é cara. pra aí, não é pra tanto. Veja bem. Senhores, vocês sabem qual que é o teor do nosso canal. Vocês sabem que aqui a gente não tem papas na língua, mas em qual quesito? Nós não podemos deixar de denunciar o que está errado, entendeu? A gente não pode lavar as mãos vendo algo que é nitidamente incorreto Colocar a venda e fingir que e não falar, tá nada. não, a gente não consegue. O Senhor não nos chamou para isso, para ver algo errado, algo que é nocivo e ficar calado. Aqui no podcast Gospel, não. Óbvio, nenhum de nós estamos arrogando perfeição, nós não somos perfeitos. Agora, quando alguém é propositalmente nocivo para o Espírito, para com Jesus, ele é infiel para com a Escritura, para ser fiel a pessoas com corações imundos e não arrependidos, é aí que o canal do podcast Gospel entra. Porque nós estamos aqui para denunciar o erro teológico, o erro doutrinário, para justamente fazer com que Cristo seja visto e interpretado de forma correta, que não é difícil. Porém, você precisa ser honesto consigo mesmo para que Cristo não seja ofuscado, para que as suas mentiras resplandeçam diante de pessoas com coração perverso e não arrependido. E detalhe, o João, eu vou pedir pro João falar, né, do falso profeta que falou isso, e eu vou falar do público desse falso profeta, porque são duas coisas que às vezes as pessoas olham e falam, ai, coitadinho deles, estão lá sendo enganados. Então, João, começa você falando primeiro e depois vamos posicionar. Porque assim, gente, a gente começou o vídeo brincando, mas é uma coisa muito séria. Se vocês forem ver, o canal dele tem 10 milhões de seguidores. Aí você pensa, todo esse povo que está seguindo é de fato cristão? Todo esse povo que está lá acompanhando, vídeo após vídeo, tendo o ego amaciado. Esse povo todo aí é evangélico, é cristão? Não é, gente. A gente vê pelo vídeo que são crianças. São crianças que estão tomando como crianças, papinha. né? Não é nem papinha aquilo, né? Aquilo lá é tudo menos papinha, é um veneno. É um veneno aquilo. Mas a nossa indignação porque tem o produto e tem o consumidor. Então é isso que nós vemos. Aquilo não é o evangelho, de forma alguma. E de fato estão mandando pessoas para o inferno. Essas pessoas estão sorrindo e estão indo para o inferno. Mas vamos falar um pouquinho o porquê disso, né? Se a gente for analisar a Escritura, a tentação de Jesus no deserto, o que Satanás diz, né? O seu tema principal é: se prostrado me adorares, entregarei tudo que esse mundo tem para oferecer. A gente colhe alguns princípios desse texto. O princípio número 1 é que o mundo e as coisas que nele estão são de Satanás. Satanás oferece reinos para Jesus. E reinos incluem o que naquela época tinha-se como precioso, como palácios, territórios, escravos. E olha a beleza de Jesus ter recusado esse convite. Ele fala que o objetivo do Senhor nunca foi ter escravos, reinos, territórios, porque o reino dele não era desse mundo. Olha que legal. É espiritual. Se o reino de Jesus não é desse mundo, as coisas que ele oferece não podem ser desse mundo. O tempo todo, quando os apóstolos tentaram o fazer rei, quando o povo tentava fazer rei, ou ele fugia ou ele repreendia esse comportamento. E repetindo reiteradas vezes que o reino dele não era desse mundo.
E por incrível que pareça, vocês têm noção que o único que poderia arrogar para si o título de rei e governar este mundo, né, ter o domínio desse mundo, abriu mão disso e falou: esse não é o reino que eu vim trazer. O único ser na face da terra, o único ser que se fez homem, que poderia ter feito isso e não estaria pecando, ele abriu mão disso. O que nós temos hoje? Homens carnais, falhos, pecadores, falsos profetas, que se intitulam donos da verdade e enganam uma massa de gente. E esse tipo de pregação, ela é muito comum aqui no Brasil, né? Cada um com as suas facetas. A gente pode falar do neopentecostalismo, que bebe muito dessa fonte do tudo vai dar certo, você é merecedor das coisas, e se Deus te deixou ver, se Deus te deixou tocar, Ele não vai permitir que esse sonho seja frustrado, parafraseando, né? O que esse pastor disse. Mas a oferta dele é muito parecido àquilo que Satanás ofereceu. Satanás oferece coisas para você, se você prostrado o adorar. E o que exatamente é adorar Satanás? Adorar Satanás pode ser qualquer coisa, a não ser que em detrimento de adorar a Jesus Cristo. Ou seja, quando você adora a si mesmo e quando você adora as coisas, você está adorando o sistema que pertence a Satanás. E esse é o intuito dele. O intuito dele é te distrair para que você não perceba que você não tem controle de si próprio, não tem controle das coisas, que na verdade você é o escravo. Sem contar que ele usa do nome de Jesus, do nome igreja, para passar e para mostrar uma espiritualidade que não existe. Porque existe o verdadeiro e o falso evangelho. Satanás, ele é um imitador de Deus. Então o que ele faz? Já que Jesus prega renúncia, sacrifício, carregar sua cruz, eu vou fazer da minha forma, só que o que Satanás faz? Ele coloca a isca no anzol e dá exatamente aquilo que a pessoa quer. E a gente tem, infelizmente, uma massa, 10 milhões de pessoas que assistem ele cotidianamente, que estão sendo 100% manipulados. Manipulados ao quê? Manipulados a adorar a si mesmo. Então eu já vi alguns memes, o adúltero ouvindo essa pregação com aquele sorriso do Capitão Pátria. Aí você fica, caramba! Ou seja, a pessoa que está em pecado se sente plenamente confortável de ouvir aquilo. Se sente em paz, no sossego, não tem nada de errado com Fala, não, calma aí. Então se eu ver nós como homens comprometidos, se uma minazinha der bola pra gente, significa que eu tenho que largar minha esposa, que tem todos os defeitos dela, e pegar a novinha, porque Deus deixou eu ver. Porque todos os sonhos, e nem todos os sonhos que nós temos, porque assim, veja, no vídeo ele fala os sonhos do seu coração. E o que a palavra diz? Que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Então a pessoa pega essa parte e fala assim, tá bom, eu estou pensando nisso, no adultério. A pessoa sonha com aquilo. E aí ela materializa e fala, pronto, é Deus. E ela coloca na conta de Deus, como sempre coloca. É tudo culpa de Deus. Os problemas do mundo é culpa de Deus. Deus não deixou fazer nada. É sempre Deus. Deus é sempre o ponto do problema, sendo que Ele é a solução e nós somos o problema. E a partir do momento que alguém que se diz um pastor evangélico, e eu tenho certeza que ele sabe, ou não sei se ele premeditou esse vídeo sabendo que ia viralizar, igual você é o centro de Jesus, né? Você é o centro do coração de Jesus. Não sei se todas essas coisas que ele faz é premeditado. Eu acredito que sim, João. Porque eu também acho. Ninguém grava vídeos
ou vai tratar de um assunto sendo neutra. A pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo, o público que ela tem nas mãos. Tem um vídeo que a gente fala, eles são maus porque querem. Eles são maus tá aí no porque canal. eles querem. Tá no canal. Eles esse sabem vídeo, exatamente o que eles estão fazendo. E vocês podem achar isso aqui um absurdo. Mas sabe quem está por trás daquele homem falando? Eu vou trazer um texto para vocês aqui. 1 Timóteo capítulo 3, ou 2, não lembro. 1 ou 2 Timóteo diz assim. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Prestem atenção no que diz a palavra do Senhor. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, presta atenção nisso daqui, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Olha, acho que se alguém fica falando que você é lindo, que você é fofinho, você devia desconfiar e muito dessa pessoa. A probabilidade dela tá sendo sincera com você. É o seguinte, nós falamos muito dos falsos profetas, mas eu quero falar algo para vocês. Aqui diz bem claramente no versículo 3 que chegará o tempo, e nós cremos que esse tempo já chegou, vai estar presente, que não suportarão a sã doutrina. Então o que essas pessoas querem? Elas querem justamente o que os falsos profetas estão oferecendo. Então essa pessoa que está lá, está indo lá, para o seu ego ser satisfeito, para você não passar por problemas, para você ser a melhor pessoa do mundo, porque ali não é falado de pecado, aí não é falado de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, de seguir a Jesus, não. O que é falado ali é que você é o lindo de Jesus, é que Deus vai realizar todos os seus sonhos, porque Deus é obrigado e tem que fazer isso, porque você, ó pequenino, você merece, você é o máximo. E isso, essas pessoas, grande parte delas, elas querem exatamente ouvir isso. Então, o Paul Washer, ele diz uma frase, que os falsos profetas é um juízo de Deus para bodes que querem o que os falsos profetas oferecem, mas não querem a Deus. Então é isso, gente. Então muitas vezes, é claro que tem pessoas que estão ali que são enganadas de fato, porque não conhecem a verdade ou são novos convertidos. Mas grande parte do público desses falsos profetas é o que eles querem, dá o que eles querem. Que é isso aqui, ó. Eles tapam os ouvidos para a verdade, para a verdadeira doutrina, e amontoam para si mestres. 10 milhões de inscritos, né? Então você vê, uma igreja que prega a palavra, se eu e o João quisesse que o nosso canal crescesse, era só a gente começar a pregar a prosperidade. Era só falar disso. É algo muito, muito simples, muito atrativo, principalmente em algo que vai fazer bastante parte do nosso vocabulário, que é algo nitidamente demoníaco, já deixamos claro a partir de agora, que é o cristianismo cultural. Não existe nada mais demoníaco que o cristianismo cultural que a gente tem aqui no Brasil, e o intuito do gospel é justamente bater de frente com esse... Não existe algo mais nojento no Brasil do que o cristianismo cultural. O homem que trai a mulher com uma faixa na cabeça de escrito 100% Jesus. O homem que vive indo pro carnaval, pegando a mulherada com um versículo bíblico na bio do Instagram. Então o nosso intuito aqui nesse canal, e vocês sabem disso, é combater esse cristianismo cultural através da palavra de Deus, que prega a renúncia, mas a palavra de Deus não prega a renúncia a coisas boas. Como existe outro ex-pastor que nós vamos reagir aqui também, que fala que Deus não gosta de nada que é bom. Ao contrário, Deus só quer coisas boas para nós, só que a nossa carne deseja o que é autodestrutivo. E essa pregação, ela é destrutiva. Porque toda a temática, né, da pregação desse dito pastor, ela é justamente te levar
para o inferno sorrindo e confortável. Eu acho que esse é o pior caminho para uma pessoa ir para o inferno. Porque nós fazemos a distinção da igreja e do mundo. Só que a pessoa que está no mundo, você tem certeza que ela está no caminho errado. Agora, pessoas que estão dentro dessas igrejas estão indo de tobogã para o inferno, sendo um religioso que não tem a Jesus Cristo, que satisfaz o seu próprio ego, o seu próprio desejo, a sua própria vontade, porque ela ama mais as coisas do mundo e materializa isso em nome de Jesus do que o reino de Deus. E aqueles que amam o mundo não são capazes de amar a Deus verdadeiramente. A gente não está jogando ninguém para o inferno. O convite do canal Gospel é um convite ao arrependimento, um convite à mudança mesmo. Primeiramente, a nossa mudança, que nós precisamos nos arrepender todos os dias porque nós somos falíssimos, não somos merecedores da graça a qual nos alcançou. A graça veio até nós, Sim. Não o contrário. A graça nos escolheu e não o contrário. Agora, depende de nós se nós vamos nos sentir confortáveis ouvindo esse tipo de coisa. Eu lembro claramente quando eu fiquei sabendo, né? Porque viralizou demais esse corte, eu vi aquilo e eu vi Satanás através daquelas palavras. E nós não queremos que você se acostume ou ache normal ouvir Satanás, ainda que seja muito bonito e muito confortável. Galera, isso é uma exortação, não é só nossa, nós temos esse respaldo bíblico. Em Gálatas, capítulo 1, Paulo ele fica indignado com os Gálatas, quando ele fala assim: me admira que vocês deixaram tão depressa o Evangelho de Jesus Cristo para se voltar a outro Evangelho que não é o Evangelho verdadeiro. Gente, vamos parar de ser meninos na fé, crianças na fé, que dá ouvir a todo espírito de profecia. A verdadeira profecia está aqui, ó, a palavra de Deus. Leia, estude, medite, para você não ser enganado por esses falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Porque eles introduzem doutrinas que são demoníacas. A palavra de Deus diz isso. Eles têm plena consciência do que eles estão fazendo. E se eles têm público, é porque o público dá essa liberdade para eles fazerem o que eles bem fazem, que é ter o público na mão e mandar pessoas para o inferno. Eles também indo para o inferno. Como Jesus fala para os fariseus: vocês não deixam o povo entrar. Vocês fazem ele 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês, porque vocês tapam a porta e não deixam eles entrar. Vocês mesmos não entram e não deixam os outros entrarem. E o nosso intuito aqui é sempre chamar você ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Largue qualquer um que bate o tempo todo no seu ombro e falando que é seu amigo, que você é lindo, que você é perfeito e tudo aquilo que você quiser Deus vai realizar. Não. A minha esposa não bate nas minhas costas e fala que tudo que eu faço é certo, tudo que eu faço é lindo. Muitas vezes, aquele que mais nos critica é aquele que mais nos quer bem, as nossas mães. Muitas vezes a minha mãe passava: você tá errado, menino. E hoje, mais velho, eu entendo o porquê. Porque aquilo era nocivo para mim. Só que hoje eu entendo e colho os frutos da obediência, por mais que difícil no começo. Mas hoje não. Hoje você entende. E é justamente lá no céu que nós entenderemos o motivo de todas essas privações que o Senhor nos faz. É precisar se privar de certas coisas. Porque o Senhor é bom, santo e justo. E quando você começa a desfrutar da pacificação do Senhor, você começa a achar esse tipo de pregação nojenta. Caraca, o cara tá realmente falando que tudo aquilo que eu ver, que eu tocar, o Senhor tem poder para fazer, porque Ele não ia deixar eu ver ou tocar. E isso é nojento. É aquela passagem que Jesus diz assim: as minhas ovelhas, elas me ouvem e elas me seguem. Elas não dão ouvido à voz do estranho.
aquele que não é o verdadeiro pastor delas. Então, o verdadeiro evangelho, quem realmente creu em Cristo não vai olhar para isso e achar isso uma coisa normal. Então, gente, o verdadeiro amor, ele não dá tapinha nas suas costas, como o João disse. O verdadeiro amor, ele corrige. O verdadeiro amor, ele exorta. Como o Paulo fez muitas vezes com todas as igrejas que ele foi pregar, que ele foi ser um tipo de pastor naquela igreja. Paulo não bateu nas costas e falou: vocês estão de parabéns aí pelo que vocês estão fazendo na igreja de Corinto, tá luterano, tá? O enteado tendo relações com a madrasta. Não, tá de parabéns, continua assim. Não. Ele fala assim: tira esse homem daí e coloca ele para Satanás. Como é que fala? Expulsa ele de vós. Porque é uma raiz que queimar para que ele seja testado e se arrependa e volte. Agora, João, você pecou, mas está tudo bem. Deus te ama do jeito que você é. Não é assim o evangelho. Este não é o evangelho. O princípio de sermos igreja é justamente o intuito de exortarmos um ao outro o tempo todo para que permaneçamos no caminho da fé, para que não nos apostatemos da fé, nem de forma voluntária, nem de forma distraída. O Senhor diz que quando Ele voltar, Ele quer encontrar nós atentos, com a candelária acesa, porque evidentemente o Senhor, Ele voltará no tempo que foi designado, mas nós não sabemos se está demorando, se está próximo. O que nós sabemos é que nós devemos estar atentos, vigilantes, sempre com bastante óleo na candeia, para que quando Ele volte, nós não sejamos pegos de surpresa. E para não ser pego de surpresa, você necessariamente precisa estar em constante arrependimento, em saber que se você relaxar, sossegar, deixar a vida te levar, como diz o famoso samba, o pagode, sei lá, você provavelmente vai passar despercebido. O noivo vai entrar nas bodas e você vai ficar batendo na porta. O noivo vai falar: eu não vos conheço. Gente, é isso. Esse foi o nosso primeiro react, de um vídeo desse, mas nós temos o intuito de trazer a vocês a verdade, que é a palavra de Deus. Curte, compartilha e comente. E até a próxima.